uma migração muito grande, muito por conta de pessoas que não conseguiram também ter um êxito e ter um sucesso trabalhando com o jiu-jitsu em São Paulo. A maioria das pessoas que foram para fora do país por conta do jiu-jitsu foram com algum objetivo, né? Eu acho que grande parte dos objetivos era ter você não conseguia ter uma vida boa aqui, né? Era muito duro você viver do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu mudou muito para esse lado de competição e maneira dos alunos, dos atletas, também ganhar o pé de meia deles, porque com sponsors eles viajam, ganham a promoção e eventualmente vão competir num nível internacional, que é isso que traz para eles o dinheiro e a promoção e o estádio do campeonato, né? Eu moro aqui no Brasil, dou aula aqui, foi uma decisão que eu tomei há muito tempo. Parar de lutar é uma decisão que envolve abrir mão de alguma coisa. Eu acho que o crescimento natural de todas as grandes equipes é você cada vez estar pensando no próximo passo, aonde você está agora e aonde você vai querer estar daqui 3, 5 anos, etc. Só que o processo natural do jiu-jitsu crescer e se expandir pelo mundo fez grandes líderes tentarem também levar sua brand, levar sua marca lá para fora, conseguir proporcionar talvez para sua família uma qualidade de vida, um retorno financeiro que eles não estavam conseguindo aqui. Eu acho que é natural. Porque pela criação do meu filho, né? Eu queria que meu filho fosse alfabetizado aqui, criado aqui, num país que eu amo, né? Mas fiquei muito na dúvida, né? Agora, nas eleições, não sabia o que ia acontecer e tal. A minha esposa fica muito brava ainda comigo, com certeza, né? Poxa, por que nós ainda não saímos? Porque ainda você já teve oportunidades de sair do país. Acredito que seja muitas coisas que me influenciam a ainda continuar aqui. Quando eu lutei o UFC, eu já tive o primeiro convite para ficar na América, nos Estados Unidos. Na época eu tinha família, tinha cachorro, né? A família que eu digo é minha família mesmo, né? Sanguínea. E eu tinha meu cachorro e eu gosto muito do Rio de Janeiro, tenho um amor à minha cidade tremendo, ao meu país. E achei que não tinha esse desejo de partir, né? Para essa empreitada. E a galera que ficou foram os poucos que conseguiram se manter ali, né? E conseguiram obter um sucesso. Na época em que estava muito ruim aqui, que muita gente estava saindo, eu falei, acho que ainda dá para existir, dá para ficar, né? E hoje eu estou colhendo os frutos de não desistir, né? Na época que realmente estava muito complicado, né? Fiquei no Brasil para dar aula, eu dou aula aqui, mas eu sou engenheiro, formado em psicologia. Hoje as academia, eu vivo aqui da academia, mas tem essa outra atividade. Mas a maioria das pessoas que treinavam comigo, hoje estão tudo lá fora dando aula. Esse pessoal começou a migrar para os Estados Unidos, começaram a ter uma vida mais confortável. E os Estados Unidos, acho que você consegue viver, até ter uma vida confortável com menos. Porque no Brasil você tem uma vida boa, você tem que ganhar muito, principalmente São Paulo, Rio, as metrópoles. Você tem que ter um salário, tem que ter ganhar bem, você ter uma vida boa, porque é caro. É difícil, você viver aqui no país, principalmente quando você conhece outras culturas, vive outras culturas como eu vivi. Estar num país onde as coisas, para dar certo, você tem que brigar, é uma briga contínua para que as coisas possam realmente acontecer, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão à sua volta. Teve a época ruim, mas essa minha insistência, essa minha persistência, que o jiu-jitsu me ensinou isso também, né? A gente tem que ter paciência, insistir, nunca desistir. E isso que o jiu-jitsu me ensinou, eu coloquei em prática na minha vida e hoje eu consigo permanecer aqui no Brasil vivendo jiu-jitsu. Claro que eu tenho que viajar, sim, tenho, para mostrar meu jiu-jitsu, visitar minhas escolas, fazer com que ele cresça fora também, mas tendo a minha raiz aqui e permanecendo. A árvore está ainda forte, crescendo. Eu gosto muito do Brasil, por isso que eu optei de ficar. Assim,
Não sei se um dia minha família tem muita vontade de ir, eu particularmente não tenho, porque eu gosto do Brasil, eu gosto de trabalhar aqui com o pessoal, eu quero continuar levando o nome do Brasil, mas eu não... Mas é como eu falo, o Brasil tá com uma crise financeira ferrada, o Brasil tá, o índice de violência muito alto, então, para quem tem família, às vezes, muitas coisas vão pesando, né, cara? Não é só o esporte, não é só a sua vontade, o seu amor. Você quer dar o melhor para sua família, então, assim, são vários quesitos que, às vezes, nos obriga a querer mudar, né? Não tenho arrependimento de ter saído, né? Eu não sei se lá fora eu teria a qualidade de vida que eu tenho aqui dentro do Rio. Com certeza eu acredito no meu potencial, com certeza eu teria sucesso, mas a gente não sabe do si, né? Essas pessoas continuaram, conseguiram obter um sucesso aqui, se manter aqui, com certeza todos já um dia pensaram em ir para fora. Duvido que tenha um aí que fala, não, nunca pensei. Todos já pensaram, porque realmente o Brasil, infelizmente, não passa credibilidade pra gente, né? O Brasil é o Brasil ainda, né? O Brasil ainda é um país muito bacana, tirando essa bandalheira que existe. O Brasil é um país muito legal, muito bacana de se viver. O jiu-jitsu, ele não é tipo um trabalho, né? Você não vai para sua empresa, você trabalha certo horário e você tem o seu salário certo no final do mês. E ele é assim, a não ser que você tenha a sua academia, né? Que já é alguma coisa mais certa. Mas é uma coisa assim que você tem que correr atrás. Tem muita gente assim que tem um agente, eu ainda não tenho, não sei se valeria a pena ter, mas eu faço tudo por conta própria, assim, eu contacto as academias, eu marco os meus seminários, eu faço linha de roupa de rash guards. Eu tenho aqui minha rash guard. Desde faixa azul já tem um espacinho que eu dava aula para poder eu ganhar um pouquinho de dinheiro, para poder eu manter minha família e me manter também. Eu sempre dei aula, eu nunca só treinei e lutei. Eu dou aula desde 16 anos de idade. Eu nunca tive essa oportunidade de só viver de patrocínio, só treinar. Entendeu? E hoje em dia, essa geração que está vindo está conseguindo só treinar, só viver do esporte. Se fosse há 15 anos atrás, eu talvez falaria que não. Mas o nosso esporte teve uma super revalorização. Hoje ele é visto como uma ferramenta de transformar, impactar a vida das pessoas para melhor. O jiu-jitsu hoje abre portas no mundo inteiro para as pessoas. A pessoa que quiser viver de jiu-jitsu hoje pode acreditar nesse sonho, né? Isso é muito bom, né? Porque é uma coisa digna. Você trabalha ajudando pessoas, ensinando pessoas, né? E as competições aí, o mundo inteiro tem competição de jiu-jitsu, então você foca na qualidade de vida, no treinamento, então as pessoas só têm a ganhar treinando jiu-jitsu, né? Os eventos da OI, acho que a gente não pode deixar de falar que está sendo um evento que está proporcionando trabalho nesse momento de crise que o Brasil está tendo, e podemos proporcionar para os amadores, os atletas amadores e os profissionais que o jiu-jitsu, sim, a gente pode viver do jiu-jitsu, né? Viver de jiu-jitsu no Brasil dá, mas você tem que ser muito dedicado, tem que ser constante, né? Construir uma estrada em que as pessoas possam acreditar no que você esteja fazendo, você tem que ser real, você tem que ser verdadeiro. Os valores que nós praticamos dentro dos nossos tatames, o que a gente sente? Que ele transcende os tatames e são inseridos dentro da vida das pessoas. Então, aqueles valores que nós praticamos, aquela 1h30 ou 2 horas dentro do nosso tatame, o aluno leva para o restante do dia dele. Eu acredito que tudo que você for fazer na sua vida, independente de profissão, independente de qualquer coisa, você precisa ser muito dedicado, você precisa ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa constante naquilo que você quer. Você precisa ter visão, né? Que é você enxergar o objetivo que você quer para você percorrer esse processo, passar por tudo que tem que passar para poder alcançar isso. E as competições aí, o mundo inteiro tem competição de jiu-jitsu, então você foca na qualidade de vida, no treinamento, então as pessoas só têm a ganhar treinando jiu-jitsu, né? Muitos caras, mas muitos, hoje em dia vivem do jiu-jitsu, né? Eu, por exemplo, agradeço ao mestre que me deu essa oportunidade. Eu era estudante de Direito, na minha casa todo mundo era da área jurídica, né? Eu tinha uma prima advogada,
a minha tia promotora de justiça, o meu tio desembargador, eu já estava nesse caminho. Eu já estava indo para o tribunal, fazendo júri lá, eu assisti, né? Eu era estagiário. Pô, eu entrava no elevador com o meu tio desembargador, era engraçado, eu entrava no Tribunal de Justiça por trás, eu entrava com ele. Porra, eu careca, né, meu irmão, de terno, parecia aquele segurança de óculos, cheio de marra. Mas, porra, eu tava ali como estagiária, os caras perguntavam, entravam no elevador, os outros desembargadores, Asclé, segurança sinistra, hein, cara, até medo, hein. Eu falei, não, é meu sobrinho, porra, relaxa aí. Eu falei, tá bom, relaxa. Eu trabalho em indústria têxtil, coisa que não tem nada a ver, sou formada, sou pós-graduada e consigo conciliar isso tudo, graças a Deus, mas o sonho é viver só do esporte, né? Eu tô abrindo uma academia agora, quem sabe eu consigo em breve viver só do jiu-jitsu, mas como atleta, não. A parte como atleta hoje tá muito bem feita e também tem a parte de professor, que aí você tem que... No Brasil, hoje em dia, tá mais difícil. As academias, é muita concorrência, é mais difícil. Hoje nós temos, a maioria dos professores moram lá fora para que consiga manter o mesmo padrão de vida, né? Como professor, mantendo a academia, é uma outra realidade. Não pode misturar, você tem que ter saber diferenciar um do outro. Você tem que fazer o seu marketing pessoal, você tem que correr atrás dos seminários, mas dá para viver sim, com certeza. Você faz os seus horários, então assim, eu viajo bastante. É cansativo assim, mas eu consegui conhecer o mundo, já fui para mais de 30 países. Nem todos eles só pelo jiu-jitsu, assim, mas assim, já viajei bastante por causa do jiu-jitsu, então é muito legal. E é uma coisa que dá para viver, mas assim, você tem que correr atrás. Você não pode ficar sentado esperando alguém te ligar para dar o seminário. Você vê a galera desde faixa azul, eles dão o jeito deles lá, fazem uma rifa. As equipes estão crescendo, estão contratando, a galera mudou. A galera hoje em dia consegue viver das premiações, a galera consegue viver de patrocínio, do que na minha época não tinha chance nenhuma disso acontecer. Porque hoje, na verdade, eles conseguem gerar uma parte financeira forte sem precisar fazer vale tudo, sem precisar lutar MMA. Eles vão dando seminário, você pega, você olha hoje no Instagram desses meninos, eles estão rodando o mundo todo, dando seminário, ganhando dinheiro, dá aula na Europa, dá aula na África, dá aula na Ásia. Então abriu-se um mercado grande para quem é campeão de jiu-jitsu poder ganhar bem. Então eles olham e falam, por que eu vou lutar vale tudo? Isso aí é um sufoco, meu irmão. Aquilo ali é a terra onde o filho chora e a mãe não vê, meu irmão. Entendeu? A mãe não escuta nada, ali dentro é só contigo. Então por que tem gente que não gosta? É uma opção de vida, então eles preferem. Mas é importante que, mesmo quando eles façam esse jiu-jitsu, que eles pensem e passem adiante a noção e a confiança de um aluno poder se dar bem numa situação de realidade, uma situação de violência, de briga. Eu ainda sou atleta, mas assim, não dá para viver só como atleta. Não sei se tem alguma menina que vive só sendo atleta. De jiu-jitsu, assim, de MMA, com certeza tem. O jiu-jitsu dá dinheiro? Dá. Se você fizer um bom trabalho, se você for um cara correto, demonstrar aos alunos o teu comprometimento com o aluno. Hoje eu vivo do jiu-jitsu, eu vivo do esporte, eu pago as minhas contas, minha casa, tudo com jiu-jitsu. Eu acho que a tendência, cara, é o crescimento. O esporte tá no mundo inteiro, não para de crescer. Eu acho que a tendência é só o crescimento. É inegável a relevância do UFC para a explosão do jiu-jitsu, né? Eu acho que o jiu-jitsu puro, ele se mostrou muito maior do que essas tendências. Que em algum momento a gente achou que podia dar uma mexida no jiu-jitsu, mas muito pelo contrário. Ele se mostrou maior do que qualquer outro valor de mercado que tentasse deslocar ele. Para eles terem bons atletas competindo lá, eles dependem dos professores, das academias, eles dependem da base. Nós somos a base. Bom, a transição do jiu-jitsu para MMA é uma coisa um pouco... Você não quer largar o osso de competir de kimono e nem de treinar de kimono, mas você está sempre, né, começa a ver valores, né? Porque tem uma situação financeira. Eu acho que todo mundo que luta vale tudo hoje não pode falar que está lutando só pelo fato de ser
pelo fato de querer ser famoso. Existe uma situação financeira, não tem como. Eu nunca pensei em ser um profissional de luta, de vale tudo ou MMA, né? O primeiro vale tudo que eu lutei contra a luta livre foi praticamente para defender o jiu-jitsu, unicamente para isso. Não foi visando fama, nem dinheiro, nenhum outro retorno possível, foi praticamente para me colocar como era praticamente o faixa preta mais competitivo ali do Carson, estava sempre nas cabeças. Eu comecei a ver MMA na televisão. Eu não fui ver campeonato de jiu-jitsu. Eu vi os caras saindo na mão lá. Então, pô, eu entrei no jiu-jitsu vendo MMA. Falei, pô, tem que fazer isso aí que esses caras fazem, tem que sair na mão também. Era uma realização pessoal. Lógico que chegou um período ali que eu fiz 5 vitórias. Aí eu já comecei a conversar na época lá com os caras do UFC. E eu falei, pô, os caras falaram, não, se fizer mais uma e tal. Pô, então, lógico que me interessou por um período ali ter uma carreira no MMA. A gente tem alguns alunos dentro do grupo que lutam, que tem esse prazer, muito mais de vontade própria do que inserido por nós, deles estarem praticando. E eu acho que a notoriedade do jiu-jitsu ela é muito maior do que o MMA ou do que o ADCC, do que qualquer outro evento. O jiu-jitsu é o único esporte que eu conheço de luta que ele tem um potencial de uma mídia própria, de uma revista, um monte de revistas próprias, sites próprios. Acho que nenhuma arte marcial consegue ter esse poder que o jiu-jitsu tem, cara. Ele cresceu também, não foi só pelo MMA, não. Ele cresceu porque ele é um esporte que muda a vida das pessoas, né? Como eu comecei muito cedo no jiu-jitsu, com 5 anos de idade, eu vi os grandes mestres e formadores de opinião e do jiu-jitsu moldar esse jiu-jitsu pro lado de MMA, né, de defender um estilo, defender a melhor modalidade, etc, etc, etc. Então eu participei desse início do jiu-jitsu, desse desenvolvimento, como um aluno, uma criança, né, que estava vendo todo mundo como fã. Pinduca, Fábio Gurgel, Rickson Gracie, né, João Alberto Barreto, todos esses caras que... Hélio Gracie, Carlos Gracie, eu assisti tudo isso como criança. O UFC vem num momento, no início da década de 90, eu acho que tem uma grande explosão, as pessoas curiosas para saber o que era o jiu-jitsu, o que o Royce conseguia fazer com aqueles grandões lá, como é que ele fazia aquilo, e isso foi fundamental para a expansão internacional do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ficou, por outro lado, muito vinculado. As pessoas que ainda nessa época não conseguiam diferenciar o que era jiu-jitsu do que era MMA, na época nem era MMA, era vale tudo, né? Faziam essa confusão e isso também afastava praticantes de jiu-jitsu. Quando eu fui lutar UFC, meu pai não queria que eu lutasse, né? Tentou vir no Dedé falar que, pô, eu tava me levando para um telecat, uma coisa de um nível inferior. Depois que ele viu na Sport TV o evento, e as pessoas falando, comentando positivamente, ele realmente me apoiou depois. Uma evolução tanto do UFC e do MMA, quanto do jiu-jitsu se destacando e aí cuidando um pouco mais da metodologia e trazendo o jiu-jitsu para todo mundo. E essa separação foi acontecendo de uma forma gradual, de forma que hoje as pessoas têm uma consciência do que é jiu-jitsu e do que é MMA, e da importância do jiu-jitsu para o MMA. Na realidade, eles nos exploram, né? Eles vêm, tiram, não põem o nosso nome lá, né? Eles entram, como vocês veem hoje, o UFC. Lá é só Reebok, todo mundo só entra Reebok. O nome do professor, a sua equipe, não vem junto, né? Na realidade, eles nos exploram. E quem precisa mais um do outro? Nós somos grandes, nós somos maiores do que eles. Sem a formação de base, eles não vão ter os atletas que eles têm lá. Era uma maneira que eu via de eu poder dar melhor qualidade de vida para minha família com um bônus que conseguia ganhar. Então, é lógico que eu estava fazendo já uma coisa que eu gostava, mas eu tinha, além de estar fazendo o que eu gostava, eu tinha um bônus financeiro que me ajudou muito. E todas as lutas que eu fiz no Japão eu ganhei um bom dinheiro, né? E é uma coisa que eu procurava sempre buscar, fazer com que os atletas se tornassem não uma moeda de fácil
venda, mas e sim uma coisa que são eles que fazem o show. Eles é que tem que ganhar dinheiro. Eu sempre tentei trazer o atleta para um valor mais alto. Eu nunca me vendi barato. E é o que eu acho que todo mundo tinha que fazer hoje. Eu acredito, cara, que o MMA ele não desfavorece o jiu-jitsu. Eu acho que o MMA está tentando ser democrático. Eu acho que a gente tem que ter regras para o lutador de jiu-jitsu, para o lutador em pé, para o lutador que derruba. Eu acho que o MMA é o Mixed Martial Arts. A gente tem que misturar realmente as modalidades. Como você vê essa briga de MMA, um correndo atrás do outro, ninguém pega ninguém. Mas se ele vem e eu tenho um tempo que o Royce fez muito isso. O exemplo, vocês querem ver isso? Vê o Royce no UFC. Pegava todo mundo, ganhava todo mundo rápido, todo mundo ia pro chão. Hoje você não vê ninguém pro chão, ninguém sabe levar pro chão. Qual o lutador do MMA que leva todo mundo pro chão? Não tem. Até os expoentes do Brasil, Jacaré, esse pessoal todo, tem problema de levar pro chão. Demi Maia. Tem lutas que ele não leva os caras pro chão. Então, é uma deficiência que todo mundo tem que saber andar para trás, clinchar e levar pro chão. Você leva o cara, você leva ele para Ele vem vindo. Ele vem vindo, eu tô no meu raio de ação, eu vou. Não tem como mudar isso. Você controla a situação, não é ele que controla. Então quando ele vem, você já vai marcando o passo dele e a hora do bote. Então o fundamento da defesa pessoal é você fazer com que o cara entre no teu raio de ação, não você que vai entrar no dele. Como você vê, que o Royce fez, é o nosso programa de defesa pessoal, tá? Evitar o tapa, sair dele do raio de ação, e quando ele vier um chute, não é nem para machucar. O chute quando eu faço aqui, não vai tirar. Se ele tirar, eu corro dele. Quando ele tira aqui, ele não vai correr mais que eu. Ele vai começar a corrida, ele assim e eu assim. Não vai correr de costas, mas eu vou correr de frente. Então quando eu dou aqui, ele corre, ele dá volta dele. Não dá tempo. Eles vão acompanhar o movimento. Não dá tempo de trocar. Esse foi o segredo do Royce. Eu não posso dizer que o jiu-jitsu seja a base hoje em dia do MMA. Antigamente, no começo, na época do Royce ou até atrás, realmente eram estilos de lutas que se confrontavam. Daí o jiu-jitsu realmente era a base. Todo mundo que treina jiu-jitsu, que luta MMA, tem que saber jiu-jitsu. Hoje o lutador de MMA, ele precisa saber todas essas modalidades se ele quiser ser um cara competitivo. Se ele for só com jiu-jitsu, ele não vai ter sucesso. Se ele for só com Muay Thai, ele não vai ter sucesso. Então ele precisa combinar e realmente fazer o Mixed Martial Arts. O sujeito que realmente quer ser um ótimo atleta, quer ser um atleta de inspiração a outros, quer ser o cara, ele necessita não só do jiu-jitsu, mas de outras modalidades ali, né? O boxe ou o Muay Thai, que seja, o wrestling, que é muito importante também, que é uma modalidade extremamente importante, né? O jiu-jitsu é apenas uma das modalidades na qual a pessoa tem que correr atrás. Agora, hoje em dia, é o atleta que melhor se prepara, que tem o maior conhecimento de todas as artes marciais. Então, fica muito difícil o atleta cair para dentro do UFC tendo exclusivamente o conhecimento do jiu-jitsu. Assim como também não dá para um atleta cair para dentro do UFC sabendo apenas a parte de strike, a parte em pé. Ele tem que ter um conhecimento de chão. E o jiu-jitsu, na situação de combate no chão, que é o que ele pratica, você usa aquilo ali, é praticamente o que você treina, você usa ali na competição. Principalmente na época do Pride, que a parte de chão, assim, acontecia muito, né? Era permitido você ficar 10 minutos ali, né, na guarda ali, trabalhando para tentar uma finalização, que hoje na regra do principal evento, que é o UFC, já tem um limite ali que fica difícil você trabalhar muito o jiu-jitsu, mas ainda existem atletas que conseguem colocar o jiu-jitsu em prática mesmo no UFC, mesmo tendo aquela regra que dificulta um pouquinho o trabalho de chão. Hoje em dia não dá mais pra você ser um... não vou entrar lá com o meu jiu-jitsu, vou botar o cara lá, vou ganhar. Não, você tem que ter uma noção geral. Então, se você começa, em vez de treinar só um esporte, você treinar jiu-jitsu 6 horas por dia de jiu-jitsu, você vai começar a treinar 3 vezes por semana, 2 horas, para poder dividir com as outras modalidades, não tem como não cair. Vai cair, não tem jeito. Muitos atletas entram, tem uma pequena vida dentro do UFC, sai e fica perdido no mundo. Né? Fica perdido no mundo, o que o cara é depois. Faz meia dúzia de lutas lá no UFC, saiu,
o que ele é depois? Vai lutar pequenos eventos para ganhar R$2.000, R$3.000, R$4.000, para tentar dividir com os seus técnicos? Não dá. O UFC abriu muitas portas na minha vida, né? Me deu muitos convites para outros eventos, tanto jiu-jitsu como MMA, na época era Vale Tudo. Então eu sou muito grato, né, às oportunidades que eu tive na vida. A gente ainda está num rescaldo aí de arrumação de casa para que todas as academias de jiu-jitsu comecem de fato a entregar um jiu-jitsu mais desenhado para cada indivíduo, em cada perfil diferente, né? O pessoal está muito preocupado com faixa, ganhando grau, faixa vermelha e tal. Eu não me preocupo com isso, eu dou aula aqui de faixa preta, tenho meus graus lá por tempo. Eu acho que grau na faixa é igual grau de óculos, só entrega a sua idade. Ter, assim, atletas levando o meu nome, De La Riva, né? Nesses eventos, para mim, é um orgulho máximo, né? De as pessoas reconhecerem até no MMA, no sem kimono, que a escola De La Riva está presente ali, né? Principalmente na guarda. O jiu-jitsu, acho que teve os maiores lutadores de MMA no início dessa história toda, era dentro do jiu-jitsu, e houve também essa separação. Hoje existe a modalidade MMA. Então hoje, o MMA, o jiu-jitsu, a luta livre, esporte de lutas hoje tem uma visão muito mais positiva, né? Virou uma coisa que gera dinheiro, te gera um prestígio fora de série. É aceito hoje pela sociedade, está na televisão, está em tudo que é lugar, tudo que a revista comenta. O que antes, quando eu chegou ao ponto de ser banido, quando eu lutava na época, chegou ao ponto de ser banido do pay-per-view. Eles não botavam no pay-per-view porque consideravam uma briga de galo humana, entendeu? Então, ignorância é sempre... Mas, ao mesmo tempo, o Elvis Presley não podia dançar, não podia ser filmado da cintura para baixo na televisão outro dia. Então, na realidade, meu irmão, é aquilo que eu tô te falando. Eles vão criar o problema, mas é só você insistir e ficar ali, porque é o jiu-jitsu. É você nunca desistir, meu irmão. Tá no sufoco? Segura ali, aguenta. Que daqui a pouco tu vai ter a chance de dar uma martelada no bicho, entendeu?